como é que se chega em forma aos 62 anos? Claro que eu estou falando do sistema Correio de Comunicação, que é o maior grupo de comunicação da Paraíba. É claro, porque se fosse falando da minha idade, eu estava fraudando a minha idade. Então, na verdade, essa belíssima história, essa belíssima trajetória do Sistema Correio, 62 anos, é uma grande longevidade dentro da média das empresas brasileiras de todos os segmentos, inclusive de imprensa. E a receita, como tudo na vida, não depende de um só produto. A receita levam vários condimentos. Um DNA formidável, que é o DNA de Teotônio Neto, Afonso Pereira e N outras pessoas, Ascendino Leite. Imagine a época, 62 anos atrás, essas pessoas jovens, talentosas, terem ideia de fazer um jornal com credibilidade, com ação, com atuação estadual. Eu diria que nós devemos o primeiro DNA exatamente a esse grupo fantástico. E você, quando tem um primeiro DNA com uma filosofia, as gerações que sucedem, quer sejam familiares ou em termos de controle acionário, quer seja dos talentos colaboradores da equipe, elas sempre se apegam a um pouco do passado, porque sempre conviveram em determinada época com determinados outros companheiros que à época também fizeram história. Então, eu diria que é ter um bom DNA de geração e ter a sorte, a bênção, a mão divina de nós termos uma equipe fantástica que é a equipe do Sistema Correio. Bom, é claro que ao longo de todos esses anos as equipes foram mudando, os formatos de comunicação também foram avançando, a tecnologia foi entrando na vida de todos os profissionais de todas as empresas, mas a essência do Correio se mantém. Aquele Correio da Paraíba, aquele jornal Correio da Paraíba, que foi idealizado por Teotônio Neto e por Afonso Pereira. Eu comparo a evolução tecnológica tão falada com dados do cotidiano simples. Antigamente, numa redação, altas horas da noite, se não tivesse um cigarro ao lado na mesa e a mesa queimada com aquele jornalista, aquele articulista, deixava de ser talentoso. Para ser talentoso, tinha que ir ali, fumar, buscar uma inspiração. Hoje já não se vê mais isso. Eu peguei também, só interrompendo um pouco, doutor Roberto, eu também peguei nessa época, que eu peguei a transição, né? Ainda da fase quente, né? Da telegrafia, né? Para o computador. Mas naquela época ainda, os grandes nomes da editoria de política frequentemente saíam da redação e iam-se para os restaurantes, para os bares, atrás de suas fontes, conversar com suas fontes até as altas horas da madrugada e saíam de lá com a manchete do outro dia, né? É verdade. Hoje, em casa ou na mesa de um bar, você tem um livre acesso às redes sociais, essa disseminação da informação, essa velocidade da informação pela mídia digital. O que acontece no mundo, a evolução disso tudo é extremamente surpreendente. Eu digo surpreendente não em termos de os degraus que a tecnologia avançam, mas você pega a Epcot Center, um local na qual estavam as tecnologias do futuro, nem ali se previa a internet. A internet foi uma coisa que surgiu nos últimos anos e ganhou uma velocidade em termos de sua implantação e sua generalização fantástica. Eu diria que me fizeram um dia essa pergunta: Roberto, me diga uma coisa, se um dia parar a internet, o que é que você vai fazer da sua vida? Eu disse, vou viver normalmente, porque eu sou da geração que não tinha nada disso. Meu filho vai ter um grande dano, porque ele opera as empresas via internet, faz contas bancárias, movimentação, toda a parte operacional da empresa ele faz via internet. Meu neto, então, esse está perdido como um todo. Então, é tudo que vai, em termos de modernidade, se incorporando, gerações por gerações, que vão se sucedendo. E tem fatos como a mídia digital, como
essa informatização, isso tudo, pegando 3, 4 gerações de uma vez só. Então nós, que somos os mais obsoletos, temos que termos uma capacidade de adaptação muito grande. Porque, à minha época, não existia televisão. Sim. Então, veja, se não existia televisão, imagine o resto. Então, tudo isso que veio, o computador, eu vi o primeiro computador em Pernambuco, na Universidade Federal, era um prédio, se construía um prédio na universidade para abrigar o computador. Hoje, meu celular é mais potente do que o computador inicial da Universidade Federal de Pernambuco. Exatamente. Então, essa evolução é fantástica. Eu acho que nós todos temos que surfar nessa modernidade, nesse avanço tecnológico. Há áreas de saudosismo no empresário Roberto Cavalcante, quando vê o jornal Correio da Paraíba, por exemplo, que era o carro-chefe do sistema Correio, impresso nas bancas, e hoje também se agrega à plataforma digital. Tem um certo saudosismo daquele tempo, daquela época? Você quer fazer uma experiência, como não existe o saudosismo, ele ainda é o mais forte. Sim. Se você falar mal de alguém na rádio, se falar mal de alguém no portal, se falar mal de alguém na televisão, tem um reflexo com toda má notícia. Agora, bote no jornal a fotografia do cidadão. No Correio, No Correio da Paraíba. No Correio da Paraíba. Fale mal dele, que você vai ver a repercussão no dia seguinte ou no mesmo dia, na hora instantânea. Então, eu diria que não há saudosismo, porque o instrumento jornal ainda é no mundo. Eu fui ao Japão e tinha muita curiosidade de ver no Japão, que talvez seja um dos países mais avançados tecnologicamente, pioneiro na internet, pioneiro na informática. É um exemplo, eu diria que é uma cultura que está acima de Estados Unidos e Europa e muito acima dos países emergentes e do terceiro mundo. E lá, cada vez mais cresce, o maior jornal do mundo é editado em Tóquio, é editado no Japão. Então, eu não tenho saudosismo porque ele está tão vivo, tão pujante. Inclusive, o jornal Correio, já que você puxou o assunto, ele sofreu uma reforma visual, gráfico, um projeto fantástico. Está muito bonito. Nós todos, Beatriz, eu e todos os companheiros do Sistema Correio, temos recebido muitas mensagens de congratulações pela qualidade desse trabalho. Então, eu diria, foi um trabalho feito com prata da casa, foi um trabalho feito por uma equipe que foi, alguns até resgatados aí da nossa história, e nós conseguimos produzir, retrofitar um produto que tem 62 anos e hoje, se nós pegarmos a edição de ontem em diante do jornal Correio da Paraíba e compararmos com qualquer jornal do mundo, qualquer jornal do Centro-Sul, os considerados líderes, os grandes formadores de opinião, nós analisarmos a plasticidade, o conteúdo desse nosso produto, eu diria que nós temos que ter a vaidade. Eu acho que eu vou viajar agora para minhas reuniões em Brasília, em São Paulo, com o Correio da Paraíba debaixo do braço, para mostrar a meus companheiros como se tem condição de fazer um grande jornal, um belíssimo jornal, com uma fantástica equipe, que é a equipe do Sistema Correio, do Jornal Correio. Bom, já que a gente estava falando em tecnologia, nos avanços na televisão, vamos usar um pouco dessa tecnologia para a gente se falar com Arquimedes de Castro, direto de Campina Grande, via internet. Boa tarde, Arquimedes. Prazer tê-lo novamente aqui no 27 Segundos na RCTV. Hoje aqui recebendo o Dr. Roberto Cavalcante, que é empresário, diretor-presidente do Sistema Correio. Prazer falar com você e também com o Dr. Roberto, e participando aqui do 27 Segundos. Eu estava ouvindo muito atentamente o Dr. Roberto e como ele é um observador privilegiado dos mercados e da área econômica, eu gostaria de pular um pouco esse assunto midiático e falar sobre algo que está me preocupando muito nesse momento, que é o índice de preços, a inflação. Eu estava acompanhando aqui um boletim, doutor Roberto, do Focus, boletim do Banco Central, e a previsão atual, né, é de que nós vamos ter uma inflação de preços livres esse ano, fechando dezembro, em torno de 9, 10%.
e de preços administrados pelo governo em torno de 15% e 16%. Isso nos levaria a uma inflação de 2 dígitos ainda esse ano, muito acima da meta estabelecida, que era de 6,5%, a meta estabelecida pelo governo. O senhor prevê um índice de desemprego, hoje nós temos 8 milhões de desempregados no país, o senhor acha que esse índice pode triplicar até o final do ano? Tá, se triplicar até o final do ano, deu para entender aí, apesar dessa intermitência aqui da internet? Olha, né? eu mandei um convite para muitos amigos para a inauguração de uma empresa nossa semana passada, na sexta-feira, e a minha chamada era assim: venha se vacinar contra a crise. Compareça à nossa inauguração tal, e mandava uma foto via WhatsApp, você veja como eu estou moderno, via WhatsApp para alguns amigos, uns 300 e poucos amigos, que eu mandei essa mesma mensagem. Nós todos brincamos com o assunto da crise, alguns dizem que vão botar uma barreira protetora na sua empresa para que a crise não entre. Eu faço a brincadeira da vacina contra a crise, mas a realidade econômica brasileira é muito grave. Nós todos estamos muito preocupados. Eu tenho o privilégio de ser membro do conselho e da diretoria da CNI, que é um órgão que agrega todos os sindicatos e todas as federações de indústria de todos os 27 estados brasileiros. E na última reunião da CNI, nós chegamos à constatação que, mesmo municiado dos melhores assessores, de totais informações que uma CNI dispõe, nós não sabemos onde estamos pisando. Há uma conjunção de fatores que fazem com que haja um agravamento progressivo desse nosso momento econômico, que vamos chamar de crise econômica. Temos aí verificando o preço do dólar disparado, dólar mais alto que já se teve nos últimos anos. Nós verificamos taxas de desemprego num país que se gabava anos atrás, se viajava e nós éramos tratados lá no exterior como os novos mecenas, os novos milionários do mundo, aquela época do pré-sal e do equilíbrio econômico brasileiro, termos mais de 200 bilhões de dólares na gaveta, guardados como reservas do país. De repente, tudo isso muda. Um país, no macro, ele se assemelha a um ser humano. Você hoje está aqui bem, dando uma entrevista, está Hermes aqui ao lado, com plena saúde. Hoje à noite tem um problema de saúde, amanhã não é o mesmo. Isso. Mas não era Roberto, não era Hermes, ontem estava bem, estava ótimo, estava pungente, mas de repente veio. Então o Brasil padece no momento presente de uma série de doenças, não é uma doença só. Tem o mundo com os seus problemas, tem o Brasil economicamente com seus problemas, tem a política nos momentos históricos. Eu tenho aí desde Getúlio Vargas acompanhado o Brasil e vejo que nenhum outro momento político foi tão grave como o momento que nós estamos vivendo presentemente. Então eu diria que a resultante inflação, que é a pergunta, é um dos itens, é consequência. Vi hoje ainda num noticiário de que as medidas econômicas desse suposto acerto, que não conseguiu acertar ainda, o governo continua gastando mais do que tem conseguido economizar, tem sinalizado alguma coisa positiva no tocante aos índices inflacionários, mas na hora que os preços de governo são os preços que mais puxam a inflação, nós vemos que tem um Brasil que está desequilibrado. A conta não bate. A conta não bate, mas a conta não bate era de outra conta de um artigo que eu escrevi sobre o orçamento eleitoral dos candidatos. Exatamente, sobre os candidatos.